Boa noite. Hoje o nosso programa receberá pessoas fundamentais para o funcionamento da justiça criminal. Falaremos sobre um tema que muitas pessoas chutam, não fazem ideia, mas poucos têm o domínio sobre ele. Provas em espécie no processo penal. Como se prova um crime? Quem está falando a verdade? É isso que veremos hoje. Um tema que absolve inocentes, condena culpados e principalmente muda vidas. E para isso receberemos o primeiro convidado da noite. Delegado Moacir Pedrosa. Aê! E com vocês, a nossa segunda convidada da noite, a advogada de defesa, Luísa Gazanello. Boa noite, doutora. Prazer, doutor Caio. E com vocês, o nosso terceiro convidado da noite, o juiz de direito, Dr. Anthony. Boa noite, doutor. Por favor, Caio. Pra você, Vossa Excelência. E para finalizar, o nosso quarto e último convidado. Ele que é formado em letras, quase se formou em medicina, professor e ex-promotor de justiça, com vocês, Marcos Hudson. Boa noite, doutor. Pode sentar. Para começarmos hoje a nossa conversa, me perdoem, como eu poderia esquecer os meus parceiros de bancada? Boa noite, somos os Diguinhos e nós só dizemos o que os tribunais estão falando. Só aviso que hoje tem decisão polêmica na mesa. Para começar, delegado Moacir, o que são provas e por que elas são tão importantes? Bem, Caio, provas são aqueles elementos que a gente consegue coletar na cena do crime e que vão auxiliar a atividade policial a reconstruir os fatos em si. A gente busca tentar chegar próximo da verdade real, né, do que aconteceu naquela cena, mas assim, a gente sabe que a verdade absoluta é inalcançável. Então, a ideia é que a prova possa fazer com que o juiz proceda a um julgamento justo. Sim, quanto advogado, eu concordo totalmente com o que o delegado Moacir falou, mas a gente precisa lembrar que devemos respeitar também o princípio do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, já que, sem respeito às regras, também não há respeito com o acusado, então essas provas se tornam inexistentes, elas não podem ser utilizadas. Veja, eu acredito que deve haver limites. Sem provas não tem como punir. Porém, as provas, elas devem ser provadas. Não existe hierarquia entre as provas. Inclusive, eu formo a minha opinião é baseada nas provas produzidas no contraditório. E muita gente não sabe também, mas eu posso utilizar os elementos informativos do inquérito para sentenciar. Não posso exclusivamente usar só ele, mas eu posso como uma forma auxiliar a minha sentença. E baseado no livre convencimento motivado, eu produzo a sentença. Vamos para o meio de prova mais comum que nós temos, que é o depoimento das testemunhas. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência o porquê ela é tão utilizada. Caio, o depoimento das testemunhas é utilizado com frequência porque nem todos os crimes deixam vestígios físicos. Então a gente depende do depoimento de quem viu, ouviu ou presenciou os fatos, né? E essa pessoa tem não só o compromisso de depor, como de dizer a verdade e de ser imparcial. Perfeito, Excelência. Mas o que exatamente é uma testemunha? Perfeito, Caio. A testemunha é uma pessoa que afirma ter o conhecimento de algum dos fatos que ocorreram ali, né? A testemunha, ela estará sobre a égide de garantir a veracidade dos fatos, que ela falará somente a verdade, né? E o interessante, Caio, é que já levamos em consideração que essas testemunhas, elas são imparciais e que vão falar a verdade, tá? Por isso que elas são válidas em um processo. Certo. E existe alguma regra que defina quem pode ser uma testemunha? Perfeito, Caio. Tem sim, são 5. A primeira é garantia de imparcialidade, garantia de ser uma pessoa física,
juramento de verdade, de só falar a verdade, ter 14 anos ou mais e ser responsabilizado caso dê um falso testemunho. Sim, exatamente. E um adendo também à fala do promotor é que aquele que não tiver todos os elementos, Caio, de ser considerado testemunha, ele não pode ser considerado tal. Então ele não é responsabilizado pelo delito de falso testemunho. Isso é uma coisa que nós aprendemos. Legal. E existe algum tipo de classificação, alguma diferença entre as testemunhas? Sim, existe, Caio. Existem vários tipos de classificação. Existe a testemunha direta, que é aquela que viu, presenciou os fatos, a indireta, que soube por intermédio de outras pessoas, a própria, que responde a elementos relativos ao objeto do processo, e a imprópria, que é ligada ao objeto do processo em si. Existe também a referida, que é aquela testemunha que é chamada por outra testemunha, e a abonatória, que é aquela que vem para falar sobre a conduta social do agente. Inclusive, nós precisamos ter muito cuidado quando nós falamos sobre o depoimento indireto, já que a testemunha pode ser facilmente corrompida ou coagida a falar outra coisa por terceiros. Então, a força de quem ouviu dizer é muito menor do que a força de quem realmente presenciou os fatos. Perdão, Caio, eu tava aguardando essa ligação. Só um minuto. O quê? Mas agora? Tá bom. Chego já aí. Caio, eu vou ter que sair. Desculpa aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou deixar o delegado substituto, tá bom? Muito obrigado, delegado. Obrigado. Olá, sou o Olá, delegado senhor delegado. substituto. Sinta-se à Tudo bom? vontade. Exatamente. Conforme jurisprudência do STJ, não é possível condenar alguém com base em depoimentos de ouviu dizer, sem que haja a indicação dos informantes. O objetivo do depoimento indireto é exatamente indicar quem são os informantes para que eles possam posteriormente ser ouvidos. Ou seja, só será válida o depoimento de ouviu dizer quando o informante puder ser ouvido. E é exato, concordando com o que os meninos falaram, só tenho mais 2 pontos a serem mostrados. Que o primeiro é, o réu não tem nenhum tipo de compromisso em falar a verdade, então ele pode permanecer calado e ele também tem o direito de não se auto-incriminar. O segundo ponto também é que existe uma diferença entre depoimento e declaração, já que a declaração é um documento escrito e voluntário, então ele não tem nenhum motivo ou nenhuma imposição de falar a verdade. Uau! Pessoal aí de casa, é bom anotar, hein? E para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada a Vossa Excelência. Excelência, existe a possibilidade da recusa de um depoimento? Sim, Caio, existe a possibilidade da recusa. O Código de Processo Penal ele trata disso no artigo 206, que ele fala que as pessoas que têm algum vínculo familiar com o acusado podem se recusar a depor, que são essas, os ascendentes, descendentes, o sogro, sogra, o genro, nora, o cônjuge ou companheiro, mesmo que separado judicialmente, e os irmãos ou filhos adotados do acusado. Porém, doutor Anthony, caso não exista outra forma de obter provas do fato das circunstâncias, estes podem depor. Acho que eu entendi muito bem. Alguma dica final pra gente matar o assunto? Lembre-se, a testemunha, o depoimento da testemunha importa da forma como ela depõe. Se ela faz de forma espontânea, ela tem um valor probatório maior. Se ela mantém o mesmo discurso até o final, sem ter alterações, detalhes, é maior ainda esse valor probatório. Então, Excelência, não é só o que fala, mas também como fala, correto? Isso mesmo, isso mesmo. Pessoal, falaremos agora sobre o reconhecimento de pessoas e coisas. Delegado Arthur. o povo pensa que é somente virar pra mim e me perguntar, é essa daqui? Não, cara. Esse é o problema. O artigo 226 do Código de Processo Penal é bem específico sobre o procedimento. Primeiro, a pessoa que reconhece o suspeito deve descrever as suas características. Depois, colocar ela comparada a pessoas com características parecidas, para que assim o ato seja válido. Compreendi. E existe a possibilidade de nós fazermos isso com fotografia? Justamente esse tema é extremamente complexo porque nós tratamos de decisões já reiteradas de tribunais superiores. Então, eles podem sim ser feitos, mas
por algum procedimento específico, como vai ser tratado em algum momento. O STJ entende que o reconhecimento por fotografia pode ser apreciado pelo órgão julgador, porém, desde que siga expressamente o que está disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. E ainda vale ressaltar que não possui força de prova absoluta, isto é, deve vir acompanhado de outros meios de prova. Entretanto, para o STF, o reconhecimento por fotografia pode ser levado em consideração pelo órgão julgador, mesmo quando estiver em deconformidade com o artigo 226 do Código do Processo Penal, mas desde que esteja acompanhado de outros meios de prova. Esses tribunais são impressionantes, velho. Eu concordo, maravilhoso, Diguinhos, essa posição que vocês tiveram. E eu até concordo com o STF, porque um reconhecimento irregular que vier acompanhado de provas fortes pode ter uma decisão, um indício para decisão comprobatória. Realmente, a avaliação deve ser sempre realizada em conjunto, nunca isoladamente. Perfeito, deu para entender. Agora eu, como leigo, é mais fácil entender a lei seca do que os tribunais superiores algumas vezes. Vamos para o próximo assunto. Pessoal, agora falaremos sobre a acreação. Excelência, quando que ela é feita? Caio, a acreação acontece quando duas testemunhas dão depoimentos contraditórios sobre algo relevante. E elas são colocadas frente a frente para tentar explicar essa diferença no depoimento. Certo. E existe a possibilidade de ser dois réus ou duas vítimas? Sim, existe sim. E eu poderia dar um exemplo que é quando há uma colisão de trânsito e o réu A fala que foi o motorista do veículo, mas na verdade, quando nós escolhemos o depoimento do réu B, ele afirma que foi o motorista. Então é necessário e é legal fazer essa acariação para colocar os dois frente a frente e ver realmente quem foi o motorista. Mas nós devemos lembrar que o réu não tem nenhuma imposição de falar a verdade. Eles podem sim ficar em silêncio, total ou parcial. E também precisamos lembrar que a acariação não pode ser uma coisa forçada. Então ele não tem efeito de confissão. Perfeito. E quando falamos da acariação de duas vítimas, ela vai ocorrer quando duas vítimas que já fizeram seu depoimento, tá? Tiverem divergências de seu depoimento muito relevantes, tá? Então não basta ser divergências pequenas. E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma vítima diz que o autor da agressão estava com uma faca, portando uma faca, e a outra vítima diz que ele não estava. Ou seja, isso vai infringir na tipificação penal, né? Ou seja, de extrema relevância. E aí, nesse caso, pode ocorrer a acariação de duas vítimas, né? E eu acho muito importante ressaltar que a vítima, ela não tem o direito ao silêncio, diferente do réu. Porém, ela tem o direito de, por algum motivo relevante, que será justificado, não participar da acariação, que aí no caso seriam as duas vítimas frente a frente. Inclusive, de acordo com a jurisprudência do STJ, o indeferimento de diligências, como a acariação, não gera automaticamente a nulidade. É necessário que a defesa apresente quais os prejuízos gerados pela ausência dessa providência. E nos casos de crimes sexuais, a acariação poderá ser dispensada para evitar a revitimização da própria vítima. E assim, né? No fim das contas, todo mundo quer esclarecer um ponto importante, mas na prática ninguém consegue mudar a história. É verdade, a acariação muitas vezes não resolve nada porque ninguém quer voltar atrás. Quem diria que o promotor e o advogado iriam concordar em algo? Não é algo que acontece muito, né? Pessoal, quanto aos documentos, imagina que sejam registros físicos ou digitais e revelem um fato, correto? Esse documento, ele é capaz de decidir um processo? Exato, cara. O documento ele registra algo mais estável, como mensagens, recibos, contratos, entre outros. Né? Mas o documento precisa ser autêntico, até porque um documento falso não serve para condenar ninguém. Certo. E quanto aos indícios, o que seriam eles? Cara, os indícios são fatos que provados comprovam o fato, certo? Só que, diferente da prova, os indícios eles não podem estar individualmente, eles precisam estar conjuntamente harmônicos e coerentes entre si
para que o juiz possa ter uma convicção segura da materialidade e da autoria do crime, certo? Conforme o artigo 239 do Código de Processo Penal. E por incrível que pareça, eu não posso julgar só porque parece. Eu preciso de uma cadeia comprobatória conveniente. Mas nós na prática sabemos que não é bem assim, né? Pessoal, falaremos agora sobre a tão famosa busca e apreensão. Como o nome sugere, acredito que busca tem a ver com a procura de algo ou alguém, enquanto a apreensão é tomar posse, correto? Exatamente, cara. A busca é o ato de procurar e encontrar coisa ligada ao crime, gerando assim utilidade probatória. Agora, uma coisa muito interessante é que busca e apreensão é sempre tratada pela mídia, pelas pessoas, como se fosse algo único. E é diferente, deve ser tratado como algo diferente. Pode ocorrer busca sem apreensão e vice-versa. Na teoria é lindo, mas na prática a situação pode ser um pouco complicada. Existem dois tipos de busca, a busca pessoal e a domiciliar. Na pessoal, é investigado tudo que se refere aos pertences da pessoa e a pessoa em si, incluindo automóveis, tirando se a pessoa residir no automóvel, como existem situações de pessoas que moram em trailers. Já a domiciliar é feita a busca em toda a residência dessa pessoa. E isso é um pouco complicado, já que a morada é um asilo inviolável e só pode ser feito salvo em flagrante ou algumas situações que estão previstas em lei. Os tribunais superiores possuem decisões consolidadas a respeito da busca domiciliar e pessoal. Vejamos algumas delas. No caso da busca domiciliar, tanto o STJ quanto o STF entendem que para que seja ingresso dentro de uma casa, sem mandato judicial, é necessário fundadas razões. Isto é, elementos prévios e concretos anteriores à entrada na casa, que deverão ser expressos posteriormente no processo, sob pena de responsabilização disciplinar, civil e penal dos agentes ou autoridades envolvidas. E ainda, nulidade dos atos praticados. Nesse viés, é necessário que haja evidências que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, através de denúncia específica e detalhada, por exemplo. O ingresso domiciliar também é legítimo com consentimento do morador. A busca pessoal, essa deve ser realizada mediante fundada suspeita, que deve ser aferida com base em elementos anteriores à diligência. Logo, a descoberta de substâncias ilícitas após uma revista não autorizada não convalida a ilegalidade prévia, quando não houver suspeita objetiva, concreta e devidamente justificada. Ademais, o artigo 244 do Código de Processo Penal não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe. Para que haja revista, é essencial a existência de elementos prévios que justifiquem a suspeita de tal indivíduo. Hoje vimos que prova não é somente achar quem fez, é método, procedimento, respeito às leis e às garantias. Uma prova mal produzida pode condenar um inocente. E isso é o pior erro do sistema. Queria agradecer aos nossos convidados por essa participação e essa conversa tão enriquecedora. Muitíssimo obrigado. Que programa merda!